E falando justamente nesses benefícios fiscais que não vão ser discutidos, uma possível revisão dos gastos tributários não será discutida agora no contexto da reforma tributária, parece até um pouco contraditório, né, Ariane, que hoje foi publicada justamente a medida provisória dos carros populares que trata de benefícios fiscais também, embora de forma temporária. Só durante a validade, o prazo em que a medida provisória estiver em vigor. Queria te ouvir sobre o impacto dessa medida provisória para a economia brasileira, se realmente vai atingir os objetivos que o governo quer? É esperado que realmente aconteça esse estímulo do consumo, mas ainda a gente tem uma degradação de renda grande, né, por parte dessa população que tem esse consumo nesses limites de valores estipulados para o bem. Então, talvez a gente não veja no curto prazo um efeito como o governo gostaria, mas a indústria ela antecipa essa expectativa de consumo. Então, a gente deve observar uma melhora na produção, isso deve compor PIB, e é realmente o que o governo espera para o lado da atividade, mas do consumo, ou seja, o produto final, a gente pode ter até um impacto de preço maior, porque se a gente tiver um crescimento de estoque, esse estoque não for consumido, a gente pode ter até um impacto maior no preço, que seria um segundo ponto a ser trabalhado e considerado de forma benéfica, tanto para a inflação quanto para o que o governo procura, né? Mas como você falou, um estímulo de curto prazo. Acredito que o benefício deve realmente ser em momentos, em períodos específicos, quando você precisa fazer um estímulo. Acho que nem todo estímulo ele deve ser permanente. Então, a proposta, ela é colocada no sentido positivo, né, para essas variáveis, tanto a variável de consumo, a variável de atividade, mas ela pode ter um impacto de longo prazo se muito mantida. Como vai ser de curto prazo, então, ainda permanece essas negociações ali com peso um pouco maior positivo para a economia. No sentido de comparar com outros benefícios que estão sendo retirados, essa cesta que a gente fala de benefícios colocados, que permaneceu exatamente por muito tempo, que agora tem que ser segregado. O que realmente vai manter e faz sentido manter como uma posição como essa, e outra de setores que realmente estão sendo beneficiados no bolo, né, no todo, que agora precisam ser retirados. Então, vai contra, né, em sentido oposto, mas é uma medida mais assertiva, escolhida ali para fazer, né, para dar um benefício nesse momento, e outros que precisam ser revistos, né? Dois caminhos diferentes ali que o governo deve seguir. Uma questão que ficou um pouco contraditória para especialistas dessa área, para economistas, para a oposição, principalmente do governo, Ariane, foi a fonte de receita que o governo estipulou para bancar esse gasto de, se não me engano, R$1,5 bilhão com esses benefícios que serão concedidos ao longo da validade dessa medida provisória dos carros populares. A reoneração como impostos federais sobre o diesel, que ficaria de uma forma total só para janeiro do ano que vem, já vai começar a valer nos próximos meses de forma parcial, para bancar esse gasto, né, tributário que o governo vai ter com essa medida. Essa definição dessa receita foi muito alvo de críticas, como eu disse, principalmente pela oposição, porque, segundo esses críticos, se cria um programa para ajudar um setor, mas se cria uma inflação, talvez, dos combustíveis com uma reoneração antecipada do que estava previsto. Queria te ouvir a respeito disso. Perfeito, Lívia. O risco dessa decisão ela é muito maior do que o benefício que pode trazer o programa anunciado. Essa é a questão, né? Eles escolheram talvez ali um setor, né, e um produto em si muito arriscado para fazer essa contribuição para um estímulo. O diesel ele é presente, ele comporta da parte de logística da nossa economia, então ele vai criar uma contaminação de outros setores e isso vai gerar inflação, né? Então, que já é difícil para a gente controlar,
a questão do preços administrados e o impacto somado que ele tem da inflação doméstica, que ainda está desafiadora, e vai trazer essa inflação no curto prazo. Então, de fato, acho que a crítica ela é válida e realmente ela assusta advindo da magnitude que ela pode tomar e, como a gente falou de tempo aqui, né, o benefício ele é temporário. Essa medida, se ela não for retirada em tempo, ela também pode piorar o que hoje é o nosso maior desafio econômico, que é o combate à inflação. Posso fazer mais uma perguntinha? Você me permite? Já te explorei muito hoje. É porque uma outra medida provisória também muito importante foi publicada hoje, que é o programa Desenrola. Queria te ouvir a respeito disso, Ariane, se é uma medida bem-vinda para atender aos anseios do governo, que é diminuir, renegociar essas dívidas, diminuir essa questão do endividamento, da inadimplência aqui no Brasil, se essas medidas que foram publicadas hoje realmente vão ajudar esses cerca de 70 milhões de brasileiros que estão nessa condição. Lívia, vai depender muito da aderência das instituições em querer fazer essa negociação, né? Obviamente que se a gente tiver isso de um lado positivo, a gente vai ter uma melhora ali, talvez, do balanço dessas empresas, dessas instituições, que a gente tem um volume muito grande de inadimplência no Brasil, é um número significativo, mas isso não garante que a gente também vai ter a aderência da população endividada que está ali nesse número, né? A cumprir com as suas obrigações. Tem que ter uma aderência das duas partes, né? Dos credores em querer fazer e das pessoas aderirem e cumprir com o que for acordado, né? O governo está fazendo uma antecipação para essa instituição, então vale lembrar que a partir do momento que ela adere, e ela vai aderir ao programa se realmente ela vê sentido, então o governo vai ter que fazer um estímulo interessante versus o que ela pode abrir mão, porque a instituição vai abrir mão de parcela, né? É uma negociação, acho que o próprio nome já diz, então todo mundo vai ter que ceder um pouco, né? O brasileiro vai ter que se adaptar e colocar essa conta no orçamento. Será que realmente as pessoas que estão dentro do limite para cumprimento de mais uma obrigação têm renda suficiente neste momento difícil para fazer esse pagamento, né? Qual é o risco realmente que essas empresas vão entender? Esse é o olhar da instituição. Será que realmente a condição econômica atual das famílias que se encontram dentro desses limites e o porquê, né, a motivação que leva à inadimplência dentro, vamos lembrar que contas como energia, varejo, gás, por exemplo, não entra nesse endividamento. Esse endividamento ele fica concentrado ali no setor bancário e outros tipos de financiamento, né? Que geralmente as famílias deixam de cumprir com essa obrigação porque ela não é essencial e para poder cumprir o mínimo do padrão de vida necessário. Então, será que essas famílias estão, nesse momento, vão conseguir, de fato, introduzir esse parcelamento, esse financiamento, mesmo que menor, dentro da sua renda? A gente precisa ter uma melhora de renda em conjunto, a gente precisa ter uma melhora do mercado de trabalho também em conjunto, e o que faz isso acontecer é o crescimento do país, que gera esse ambiente de oportunidade. Então, precisa acontecer eventos em cadeia para que esse programa dê certo, mas a intenção é muito boa. Eu acho que a forma de facilitar, como eles fizeram da criação de um aplicativo, onde tudo vai estar compilado ali, então você tem até mesmo o Banco Central envolvido e olhando de perto esse cumprimento de pagamento entre ambas as partes, a oferta de negociação entre os credores e também, né, a aderência da outra parte pagadora, que é muito boa. A facilitação ela vem para ajudar. Mas agora a gente precisa esperar e ver qual de fato será o que vai ser proposto do governo para as instituições, se vai fazer sentido, inclusive com a magnitude de juros que a gente tem nesse momento, se a instituição vai abrir mão de acordo com o risco que ela vai tomar, e versus essa análise macroeconômica que tem que ser feita do outro lado também. Acho que está prematuro para se dizer, mas a intenção é boa. Sim, efetivamente o Desenrola começa a ser aplicado em julho. Veremos então no próximo mês como isso vai caminhar. Queria te agradecer demais a entrevista, a Ariane Benedito, economista. Bom demais ter você aqui com a gente, viu, Ariane? Boa noite, até a próxima. Eu que agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima noite. Obrigada.